como resposta, lhe diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Tá certo? Então, aquele ladrão arrependido na cruz do Calvário, sem obra nenhuma, 0 obras, ele foi o primeiro a entrar no paraíso. Estava indo pro inferno. Ele inaugurou o paraíso, cara. Você vê que coisa extraordinária, né? Então, veja, sem obra nenhuma. Mas ele foi o primeiro a entrar no paraíso, entrou junto com Jesus. Então você tem essa situação na qual é necessário uma resposta positiva, humana, para que todo o plano salvífico se aplique a ele. Essa é a situação. Fé no processo de salvação de Cristo, a ação do homem. É uma ação, mas não uma obra. É isso que ele vai deixar claro aqui. Pode ler o texto. Pode ler em casa que ele vai dizer. Fé na obra de Cristo não é uma obra. A obra é de Cristo. O que eu faço em relação à obra de Cristo é crer nela. É crer que Jesus é o Salvador, Jesus é o único caminho para Deus, que Jesus é o único que pode nos salvar por causa das suas obras realizadas na cruz do Calvário, de morrer em prol da humanidade, mesmo sendo ele um cordeiro imaculado, que não tinha nenhum tipo de pecado. Por isso que ele disse: a minha vida ninguém a toma, eu a dou. Porque a morte não pode tocá-lo, porque ele não é pecador. Ao homem foi destinado, né, a situação de que o salário do pecado é a morte, como diz Paulo. Se o salário do pecado é a morte, o que acontece com uma pessoa que não tem pecado? Não pode ser atribuído morte a ela, não tem pecado. E aí Jesus, ele rende o próprio Espírito. É Jesus que entrega o Espírito na cruz. E ele morre sem ter pecado, morre vicariamente, morre substitutivamente, morre pelos outros. Morre pelos outros e, como Hebreus explica, pega do seu próprio sangue, isso falando espiritualmente, né? Pega do seu próprio sangue, não sangue de bode, nem de cordeiro, nem de bois, do seu próprio sangue, vai diante de Deus exercer o seu ministério sacerdotal, não conforme a ordem de Levi, mas sim conforme a ordem de Melquisedeque, que não tem nem começo nem fim de dias. Vai no Santo dos Santos, não do templo humano, de pedra, feito por mãos humanas, mas no templo diante de Deus, diante do trono de Deus, e faz a expiação, ou seja, o seu sangue purificando-nos de todo pecado. Por isso que é dito que o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado, que o sangue de Cristo, caindo sobre aqueles que aceitam Ele como seu Salvador, os purifica de todo pecado. Nós temos então uma situação na qual nós podemos ir diante de Deus, adentrar diante de Deus. Por isso que o véu se rasgou de cima a baixo, quando Ele deu o brado na cruz. Ele abriu o Santo dos Santos. Ele nos abriu um acesso direto ao trono de Deus, por meio de Cristo, esse caminho. Por isso que ele é, veja, o único mediador entre Deus e os homens. Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, homem, tá certo? Agora, você pega um pouquinho. E ali também ele estava mostrando para o pessoal, ó, o véu agora se rasgou, você não precisa vir mais no templo. Ótimo, exatamente. Todo aquele então, meio obsoleto, tudo obsoleto, tudo perdeu o uso. Por quê? Agora o cordeiro perfeito foi sacrificado. Então, ó, tchau. Acabou a relevância de todo esse ministério. Arrependimento é uma ação humana. O que é um arrependimento verdadeiro? O arrependimento requer consciência, autoconsciência em relação aos seus erros. Obrigado. Então, o arrependimento requer autoconsciência em relação aos seus erros, tá? Então, aquele que se arrepende, confessa. Como é dito pelo profeta, aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Então, para um autêntico arrependimento, é necessário um real reconhecimento. Então, a pessoa se reconhece pecadora diante de Deus, tendo sido ela um assassino, um genocida, tendo matado muitas pessoas, ou tendo sido ela um pecador dentro do seu apartamento, com as suas carnalidades, com seus pensamentos impuros. Não importa, desde que ela reconheça-se pecadora, o sangue de Jesus nos purifica. Veja, presta atenção. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Então tem gente que não entende a amplitude dessa declaração. Não, mas se ele for um assassino, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Se ele for um estuprador, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Se ele se arrependeu de verdade, o profeta diz que aquele que se arrepende e deixa, alcança misericórdia, não importa o tamanho do pecado, importa o tamanho do Salvador. Ele se arrependeu do seu pecado, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado.
Ele se coloca diante de Deus e ele é salvo pela pessoa bendita de Cristo Jesus, não é por ele. Por isso que tem gente que diz: ah, mas era tão bonzinho, não fazia nada de mal, pagava suas contas, fumava seu cigarrinho, não mexia com ninguém. Ninguém é salvo por ser bom, porque ninguém é bom. Todo mundo é mau, todo mundo é pecador, maior ou menor, causando mais prejuízo ou até não causando prejuízo nenhum. É pecador. Então, a salvação não é por obras, não é porque é bonzinho, não é porque isso e aquilo. Não, a salvação é por meio da pessoa bendita de Cristo Jesus. O sacrifício vicário, o sacrifício substitutivo. Isso, ter fé, crer na pessoa bendita de Cristo Jesus, se arrepender de seus pecados, reconhecer esse pecador e clamar por misericórdia, né? Requerer a salvação em Cristo Jesus. Palavra de confissão, conversão humana, que é chamada também a palingenesia do grego. E essa conversão humana, ela diz respeito a duas situações, tá? Ela diz respeito à metanoia e à epistrefe, tá? Metanoia é mudança de mente. Então, quando a pessoa se arrepende, veja, enquanto a pessoa está brincando de se arrepender, nada acontece. Sabe a pessoa que veio para o Evangelho porque as ideias são legais, porque o ambiente é gostoso, porque os amigos são leais, tá? A pessoa que veio para o Evangelho porque o ambiente é bom, é seguro. Nada disso. Sim, deixa eu ver. Nada disso salva, tá? Nada disso é suficiente para, se quiser atender, nada disso é suficiente para a salvação, tá? Então o que acontece? Quando há uma salvação de verdade, há um arrependimento. Se houve arrependimento, houve reconhecimento de pecado. Mas grande ou pequeno, não interessa. O que interessa é o tamanho do Salvador. Então veja, houve reconhecimento de pecado. Se houve reconhecimento de pecado, houve pedido de perdão a Deus. Então, primeiramente a Deus. Se a pessoa causou muitos danos, ela vai sentir a necessidade de se arrepender e pedir perdão para as pessoas a quem ela prejudicou. Se reconciliar com essas pessoas. Ou pelo menos externar para elas que ela se arrepende dos seus atos. Isso é um arrependimento verdadeiro, autêntico, tá? Então ela pede perdão a Deus, ela confessa os pecados. E ela é recebida por Deus por meio de Cristo Jesus. Ela é perdoada e ela é salva, tá? Ela agora está dentro daqueles que são integrantes do corpo de Cristo Jesus. Ela faz parte da igreja de Cristo Jesus. Acontece dentro dela um processo chamado metanoia. O que é metanoia? A mudança de mente. Como é que era a mente dela antes? Era movida pelo pecado. Era movida pelo ódio. Era movida pela cobiça. Como João diz, olha, concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida. Tá? As formas como o pecado se manifesta. A carne e seus desejos. Os olhos e tudo aquilo que ele cobiça. E a vida e a sua soberba. O homem achando-se dono de si mesmo, achando que é Deus, achando que é dono do seu nariz, que ele faz o que ele bem entender, que ele quiser. Tá? Então tudo isso são expressões do pecado. Expressões da natureza pecaminosa. Que quando alguém se arrepende verdadeiramente, ela se defronta com isso. E o que ela quer? Mudar. Ela quer uma transformação, quer que Deus transforme ela de dentro para fora. Então, o que vai mudar nela primeiro? A sua mente. Agora vai se desenvolver nela o que é chamado a mente de Cristo. Paulo diz, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então ela passa a ter comunhão com o Senhor Jesus, passa a ter intimidade com o Espírito Santo. Paulo diz, andeis conforme a lei do Espírito, e não cumprireis a vontade da carne. Então o Espírito Santo habita nela agora, e vai impulsionar ela a uma nova atitude, uma nova ação, uma nova forma de viver. Ela ainda vai sentir vontade de meter a mão na cara de certas pessoas, ela ainda vai sentir vontade de tomar um goró, de fumar um cigarro. Se ela usava droga, vai sentir vontade de tirar uma pedra, tá? Se ela roubava, ela vai sentir vontade de meter a arma na cara de alguém e roubar o que ela tem. Ela vai continuar sentindo essa vontade, porque é o velho homem. Só que o Espírito Santo que está dentro dela vai reagir a isso. Vai dizer, não, você é uma nova criatura. Então ela vai ter o quê? Um conflito interno. Paulo disse, olha, porque com minha mente, olha que coisa extraordinária, com minha mente eu sirvo a Deus,
Mas nos meus membros há outra lei. Miserável homem que sou, quem me livrará dessa lei, dessa morte, tá certo? Dessa carne. Paulo está descrevendo o conflito interno. Então a pessoa, ela frequentava prostíbulos, ela continua tendo esse desejo, só que ela resiste a ele, só que ela vai crucificar. Veja, do jeito que Cristo passou pela cruz, nós também passamos pela cruz, num processo salvífico. Ela vai crucificar seu velho homem, tá? Não atender ao desejo da carne, como Paulo diz, não empresteis vossos membros como veículo do pecado, antes apresentai-vos a Cristo, como escravos de Cristo para salvação. Ou você é escravo de Cristo para a salvação, ou você é escravo do pecado para a morte. Então, se você é escravo dos seus vícios, você é escravo do pecado para a morte. Se você é escravo de Cristo, você é escravo de Cristo para a salvação. O escravo faz o que ele quiser? Não, ele faz o que o seu Senhor quer. Por isso que Jesus disse, aqueles que são meus amigos têm que fazer o que eu mando. Então você tem a situação na qual você quer fazer, você consegue fazer, você tem o dinheiro para fazer e você não faz. Por quê? Porque Jesus manda em você, não você mesmo. E aí você quer fazer, você diz, não vou fazer. Não, mas eu posso fazer, mas ninguém vai ver. Não, mas Deus vê. Deus que está comigo, que vê. O Espírito que está comigo, que vê. Aí você não faz. Pronto. Você é escravo de Cristo para a salvação. Você não faz a sua vontade. Você faz a vontade de Cristo. Aí você pode abrir a boca e dizer, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. De fato, quando você vive dessa maneira. Aí você tem o quê? Uma mudança de mente. Metanoia. A sua mente agora, ela é conduzida pelo Espírito Santo. O Espírito Santo diz, olha, isso aqui não me agrada. Esse palavreado aí não me agrada, isso não é de um servo de Deus. Esse comportamento aí não me agrada. Trata de mudar isso. Trata de evitar esses lugares. Trata de evitar essas rodas aí. Roda dos escarnecedores. Essa mesa dos escarnecedores. O Espírito Santo de Deus vai guiando sua mente. Você tem uma nova mente. Você não é mais aquela pessoa que pensava daquela forma pecaminosa. Você até tem impulsos pecaminosos, mas você controla eles e sujeita a Cristo Jesus. Conversão, né, que ele vai tratar aqui, é exatamente isso. Metanoia, mudança de mente. Epistrefo, mudança de atitude, mudança de ação. Por causa de uma nova mente, uma nova ação. As pessoas olham para você de fora e dizem, como que essa pessoa mudou? Como que essa pessoa que era desse jeito, mentirosa, trapaceira, enganosa, safada, né, cachaceiro, violento, como que essa pessoa mudou? Novamente. Você vê, nenhum tratamento psicológico oferece isso. Por quê? Todos eles são externos. Um homem te dizendo sobre isso, sobre aquilo, enfiando remédio em você, para você ficar dopado. Não muda você. O que muda você é alguma coisa que te muda por dentro. De dentro para fora. Que é uma mudança chamada metanoia, mudança da sua mente. Tipo de conversão, conversões enganosas, tudo isso aqui a gente falou. Conversões momentâneas, isso aqui é semente que nasceu na pedra, tá certo? Ele até cita aqui, ó, Himeneu, Fileto, Alexandre e Demas, todos eles que abandonaram Paulo. Conversões permanentes, justificação. Ação de Deus pelo homem. O que é justificação? A justificação, eu vou esclarecer para vocês tranquilamente, para a gente caminhar para o encerramento da aula. A justificação para seguir para a regeneração. Veja, a justificação é quando você não tinha nenhuma condição, tá, de se justificar diante de Deus. Você não tinha nenhuma condição de se justificar diante de Deus, de se auto-justificar diante de Deus, tá? Os pecados fazem separação entre você e Deus. Então você vai vivendo a vida de pecado e esses pecados vão irritando a Deus, esses pecados vão provocando a Deus, esses pecados vão ofendendo a Deus. E o diabo, ele ganha ocasião com cada pecado seu, porque ele é, veja o nome, diabolos. O que é esse diabo? Que lança, tá certo? O que é Satanás ou Satã? Acusador. Então o diabo, vamos colocar assim, tá? Só como exemplo. Ele é tipo de um promotor público, tá? É tipo de um promotor. Então ele está lá dizendo, olha, esse camarada aí, ele peca reiteradamente. Você não pode ter comunhão com ele porque o senhor é santo. Então você não pode ter comunhão com uma pessoa dessa.
Veja os pecados dele. Aí Paulo disse, a lista que ele tinha contra nós, Jesus cravou-a na cruz. Por quê? Porque era uma lista que Satanás fazia em relação aos nossos pecados. Pecados esses que foram instigados por ele mesmo. Ele cria meios. O pior é que ele não está mentindo, né? Não está mentindo. Ele está acusando, falando a verdade. Ele cria meios, tá? Para você pecar. Mas você peca por livre escolha. Aí você peca e ele faz o quê? Lista. Pecou aqui, pecou ali. O que ele vai fazer diante de Deus? Está aqui, ó. Olha a pessoa com quem você quer se envolver, ó. Ó, a pessoa que ele é. Pecou aqui. O que Jesus fez? Sim, ele pecou mesmo. Verdade. Ele é tudo isso aí que você está dizendo. Só que, ó, dá aqui a lista para mim. Eu morri na cruz sem ter pecado. Ele pecou, ele merece condenação e morte eterna. Só que eu, sendo cordeiro imaculado, não tendo pecado, por isso não podendo ser atingido pela morte, eu morri. Eu morri não por mim mesmo, eu morri por ele. Eu morri por ela. A minha morte foi uma morte substitutiva, foi uma morte vicária, tá certo? No lugar dele, no lugar dela. Então, o pecado dele, o pecado dela, eu comprei para mim, com a minha morte. A minha morte no lugar dele. A condenação dele seria o quê? O salário do pecado é o quê? A morte. Pronto. Então, eu morri a morte dele. Eu morri por ele, eu morri por ela. Então, o pecado dele eu comprei para mim. Por isso que o Pai, Jesus clama, Eli, Eli, sabactani. Deus meu, por que me desamparaste? Porque Jesus sentiu o desamparo de Deus. Porque Jesus na cruz estava carregando o meu e o seu pecado. Aí Deus, ele como que vira o rosto, ou seja, Jesus estava na cruz, só um ser humano, Deus e homem, na cruz, carregando o meu e o seu pecado. Por isso que Jesus toma sobre si, Jesus toma para si a lista que era contra nós. Ele nos justifica, ele chega diante de Deus e ele aplica as suas obras a nós. Essa questão de aplicar as obras, como é que eu exemplifico? É como se você tivesse uma dívida de $1 milhão no banco e Jesus é alguém bilionário que faz assim, ó, passa seu Pix para mim, que eu vou transferir para você o valor necessário para pagar a dívida e para você viver bem. Eu vou transferir para você. É isso que Jesus faz em relação às suas obras diante de Deus por nós. Ele tem as obras? Não, quem tem as obras sou eu. Mas eu transfiro para ele. É como se ele tivesse feito. É como se ele fosse santo. Tá certo? Mas quem é santo sou eu. Mas eu aplico sobre ele a minha justificação. Então Jesus paga a nossa dívida diante de Deus. Nós tínhamos dívidas com Deus, ofendíamos a Deus com o nosso pecado. O que Jesus faz? Sim, ele ofende o Senhor com o pecado dele. Mas eu morri no lugar dele. Então eu comprei a condenação dele. O meu sangue sobre ele purifica ele de todo pecado, apaga o pecado e faz com que ele tenha acesso direto a Deus. Então você tem aí a chamada justificação. Quais são os resultados dela? Inocência, tá? Página 50. Paz com Deus. A primeira coisa de uma pessoa que é verdadeiramente salva. A primeira coisa que ela abre a boca para dizer: eu sinto uma paz que eu nunca senti. Eita, eu sinto uma paz que eu nunca senti. Parou para pensar sobre isso? Porque de onde vem esse negócio? Como assim sentir paz? A gente olha de fora e fala a mesma coisa. Entrou com essa roupa ridícula, foi lá para Jesus com essa roupa ridícula e continuou com essa roupa ridícula aí. E agora diz que tem paz? Por quê? Mesmo que ela esteja trajando uma roupa ridícula, da qual ela veio do mundo, das suas fantasias, mas a partir daquele momento, internamente, ela é uma nova criatura. E ela vai buscar agora, a partir dessa mudança interna, o externo dela vai mudar automaticamente. Ela vai buscar agora uma outra postura, uma outra forma de viver, tá certo? E aí ela alega o quê? Essa paz, que é o quê? Dívida quitada. Jesus Cristo quitou sua dívida diante de Deus. E aí agora, uma vez que você aceitou Jesus como seu Salvador, todo aquele crédito que você tinha com Jesus foi transferido para você. Sua dívida foi paga e você agora está sentindo comunhão com Deus. Deus dá um abraço. É como o pai abraçando o filho pródigo. Ele abraça. Ele recebe, ele põe o anel no dedo, chinelo no pé e roupa nova.
festa para você. Por quê? Porque você voltou. Então você tem essa coisa extraordinária e esperança futura. Esperança futura por quê? Garantia de salvação pela presença do Espírito Santo de Deus em nós. Regeneração. A regeneração, que na verdade é chamada palingenesia, que eu citei atrás, é na verdade a regeneração. A regeneração é você ser agora regenerado, ou seja, primeiro você foi gerado, agora você foi regenerado, você foi gerado em pecado. Por isso que Paulo coloca assim em Romanos, ó, no primeiro Adão todos caíram, que é o primeiro Adão, aquele de onde vem toda a humanidade. Eles caíram em Adão, porque são descendentes dele, tá? No primeiro Adão todos caíram. Aí Paulo chama Jesus de segundo Adão. Segundo Adão é muito interessante, por quê? Porque Jesus foi gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria como um Adão. Adão, quando foi gerado por Deus, não tinha pecado. Não tinha pecado. Perfeito no paraíso. Jesus foi gerado no ventre de Maria como segundo Adão. E Paulo pega esse gancho. No primeiro Adão todos caíram. No segundo Adão todos são regenerados. Tá certo? Você tem a situação agora no qual, em Jesus, nós somos feitos nova criatura. Nova natureza. Aquilo que eu descrevi para você sobre a metanoia. Muda a mente do cabra. Muda a mente da mulher. Mudou a mente dele. Aquilo vai mudar toda a sua vida. Vai mudar todo o seu comportamento. Era agressivo, não é mais. Continua sendo esquentado. Então, as situações acontecem, o sangue ferve. Antes, quando o sangue fervia, já havia uma enxurrada de palavrões. Depois dos palavrões, vinha os tapas. Depois dos tapas, sabe-se lá se não vinha facada. Tá? Por quê? Porque era guiado pela sua natureza violenta, agressiva, pecaminosa. Agora, o sangue ferve do mesmo jeito. Só que ele segura. Ele fala, opa, se dependesse de mim, eu dava um tapa, mas e o meu testemunho? E Jesus, como é que fica? E o nome de Cristo sobre mim, como é que fica? Aí o que ele faz? Ele segura. Aí ele vai orar, vai andar, vai contar até 10, sei lá. Ele se vira, mas ele não permite que o seu velho homem se expresse. Por quê? É uma nova criatura, é uma nova natureza, é regenerado. Gerado de novo. Gerado a partir do segundo Adão, em Cristo Jesus. No intelecto, uma mudança de mente, como eu já descrevi. Na vontade, uma mudança de atitude. A sua vontade agora é subordinada a Deus. Nas emoções, agora você vai se livrar dos sentimentos de rancor e de ódio através do quê? Primeiro, pedindo perdão. Depois, liberando perdão. Aí você tem que parábola? Você tem aquela parábola do credor incompassivo. Quando o cara devia, né, 1 milhão, vamos colocar assim, o cara devia 1 milhão. E o rei manda os cobradores, chama o cara, audiência, tal, joga ele na cadeia, vende os bens dele, vende os filhos dele como escravo. E ele se joga no chão, pede misericórdia, me dá mais tempo, tal. Aí o rei olha assim, sabe que ele não vai conseguir pagar nunca, fala, ó, é o seguinte, está perdoado, deve mais nada. Vai embora, deve mais nada. Aí ele vai. Só que quando ele chega lá fora, ele tromba com um cara que devia 100 conto para ele. Devia 100 conto. E dificuldade de pagar e tudo mais, devia 100. O que ele faz? Ele acabou de ser perdoado de 1 milhão, ia ter sua vida toda destruída. Seus filhos vendidos como escravo. Ele agarra no pescoço do cara e quer jogar o cara na cadeia por causa de 100 conto. Aí os funcionários do rei veem aquela atitude dele e falam, opa, aquele cara que o senhor perdoou 1 milhão que ele devia, está jogando o cara na cadeia ali fora por causa de 100 conto. E aí o rei faz o quê? Tá de volta. Vou revogar aquilo que havia dito e vai ser preso e segue todo o processo. Presta atenção, tem uma coisa que a gente deixa passar, mas que é muito grave, muito séria. Jesus, quando ensinou a oração, ele disse assim, ó, que seja feita a tua vontade, se na terra como no céu e tudo mais, né? Só que ele diz assim, ó, perdoa as nossas dívidas, como é que ele diz? Assim como temos, é condicional. É condicional. O perdão de Deus é condicional. Perdoa nossas dívidas. Em que medida? Na medida em que temos perdoado.
E se você não perdoar? As suas dívidas, ó. Se você não perdoa, você não é perdoado. Tem crente que vai para o inferno porque o outro não chamou ele para uma festa. E ele ficou com rancor e alimenta esse rancor e fica desejando a morte do irmão por causa disso. E ele não libera perdão. Não fala assim, tá bom, irmão, você não me chamou, mas não tem nada contra você, tudo bem. Fique em paz, tudo bem. Zerou, tem dívida nenhuma, não tem rancor nenhum. Mas não, em vez de liberar perdão, fica alimentando rancor, alimentando ódio, alimentando ira, imaginando a morte daquela pessoa, imaginando a desgraça na vida dela. Você acha que numa mente dessa o Espírito Santo de Deus habita? Óbvio que não. Essa pessoa não é salva. Por quê? Ela não perdoa. Se ela não perdoa, ela não é perdoada. Se ela não é perdoada, ela é pecadora, impenitente. Assim, ela tem as mesmas dívidas diante de Deus. Por quê? Porque o mérito de Cristo não pode ser aplicado a ela, porque ela não perdoa. Assim, ela não é perdoada por Deus. Assim, ela inviabiliza a sua própria salvação, porque ela não perdoa, porque ela não libera perdão, tá? Então, caminhando para o final, que o tempo já foi, adoção. Essa adoção é o seguinte: nós estamos incluídos na família de Deus, e isso não é pouca coisa. Nós somos filhos e filhas de Deus. Sendo filhos e filhas de Deus, nós temos privilégios e nós temos também obrigações. Privilégio no sentido de que nós participamos da natureza de Deus, nós participamos da família de Deus, nós participamos da intimidade de Deus, que é o privilégio do filho. O filho tem acesso a tudo que o pai tem. Assim nós temos acesso a tudo que é da parte de Deus. Os dons, o Espírito, o poder, a autoridade, as bênçãos futuras, as bênçãos celestiais, tudo isso nós temos acesso. Mas nós temos também obrigações. Nós temos que ser obedientes a Deus como nosso Pai. A adoção me torna filho legítimo, na página 40. A adoção me inclui na herança. Então nós temos uma herança em Cristo, tá? Adotado agradou o adotante, o adotado agradou o adotante, o adotado agora tem pai, tá? O adotado possui uma nova família e deve viver nela, e aí ele termina com evidências da salvação. E aí ele já vai para os questionamentos. Evidências da salvação, o que é? Para sermos bem tranquilos e resumidos nisso aqui. A evidência da salvação é aquilo que Jesus descreveu sobre a árvore e seus frutos. Como é que se conhece a árvore? Pelos seus frutos, né? Então pronto, é isso que ele está falando quando ele fala de evidência da salvação. Se você não tem o fruto do Espírito, paz, longanimidade, benignidade, bondade, temperança, tudo mais, esquece que você não faz parte, tá? Jesus disse, olha, eu sou a videira verdadeira, vós sois a vara. Toda vara que está em mim dá fruto. Toda vara que dá fruto, eu limpo para que dê mais fruto. E a vara que não dá fruto, corta. É isso aí. Se você não tem fruto, você não tem nada. Se você não tem nada em Cristo, você não pertence a Ele. Então, se você pertence a Ele, você é uma vara ligada na videira. Está sendo alimentado com a seiva e tem fruto. E o fruto do Espírito, como Paulo descreve. Então, ter fruto é mais importante do que ter dom. Ter fruto é mais importante. Que o fruto fala acerca do que você é. E o dom fala acerca daquilo que você tem. Você tem um dom da parte de Deus, Deus te usa nesse dom, para o bem da igreja. Mas isso é independente do fruto. O fruto fala acerca de quem você é. Se você está em ligação. Por isso que naquele dia, muitos vão dizer, em teu nome preguei, curei, expulsei demônio, tal. Jesus vai dizer para eles. Jesus não vai dizer que estão mentindo, que eles não fizeram. Jesus vai dizer, apartai-vos de mim, porque não vos conheço. Por quê? Tinha dom, mas parou de produzir fruto. Por que parou? Porque era uma vara desligada da videira. Vara desligada da videira não é limpa. Se não é limpa, não gera mais fruto. Fica poluída do seu pecado, dos seus erros, das suas contaminações. Não tem nada com Cristo. Tinha dom, mas não tinha fruto. Mas pode uma árvore dar fruto e depois ela parar de dar fruto? Sim, aí a situação na qual ele estava ligado em Cristo, mas em algum momento ele se desligou de Cristo. Aí ele parou de ter aquela comunhão, parou de alimentar aquele relacionamento com Cristo. E aí muitas das vezes ele até está dentro da igreja, sabe pregar, sabe cantar, sabe fazer isso e aquilo. As pessoas têm ele como um grande servo de Deus,
E aí ele continua, porque ele sabe fazer aquilo ali. Mas ele não tem fruto, não tem como eu comer mais. Perdeu e a gente nem sabe, a gente olha de fora e pensa que está tudo bem. Veja, evidências da salvação, como ele coloca aqui, para a gente acabar. Evidências interiores, a mudança, né, que acontece dentro da gente, tranquilo. Na página 40, na página 65, tem um texto do cremos aqui, da declaração de fé, tá? Então é interessante você ler. Salvação para todas as pessoas, é da declaração. Natureza da salvação, regeneração, santificação e glorificação e destino dos salvos. Tudo isso aqui, ó, é texto da declaração de fé, tá? Vocês lêem direitinho em casa. A graça de Deus, ok. Então isso aqui é texto da declaração de fé, isso aqui é tranquilo. Questionários,